entalpia para o vapor de água. Então vamos continuar aqui com a psicrometria, introdução à psicrometria, calcular a entalpia e a energia interna para o vapor de água. Como que eu posso calcular isso aqui? A entalpia para o vapor de água superaquecido a baixas pressões é muito próximo da entalpia de vapor saturado para a dada temperatura. Ou seja, vamos ver o que é isso aqui. Para líquido comprimido, se vocês se lembram, como que eu calculo a propriedade de líquido comprimido? Eu aproximo pela propriedade de líquido saturado na temperatura avaliada. No caso aqui, da entalpia, das propriedades entalpia e energia interna para a água, na atmosfera ele está a baixas pressões. Então eu vou poder aproximar também pela propriedade de vapor saturado na temperatura avaliada. A maior parte dos livros adota essa forma de cálculo. Nós vamos ver, eu vou tentar provar para vocês que a gente pode fazer essa consideração. Certo? Então, primeira coisa, o vapor de água pode ser tratado como gás ideal. Por exemplo, para a temperatura de 30 graus Celsius, vamos considerar 30 graus Celsius e umidade relativa de 100%. Φ igual a 100%. Umidade relativa de 100%. Isso indica o quê? Que a minha pressão de vapor pela pressão de saturação é igual a 100%, ou seja, a minha pressão do vapor de água na atmosfera vai ser a própria pressão de saturação, certo? Isso vai ser a máxima pressão do meu vapor na atmosfera, vai ser a pressão de saturação. Então, para 30 graus Celsius, eu tenho a pressão de saturação de 4,246 kPa. Se eu olho aqui no diagrama do fator de compressibilidade, eu vejo que para essas pressões são pressões baixas, bem baixas. A aproximação por gás ideal é válida, certo? Então eu estou nessa região aqui, ó, de pressões muito baixas. Pelo próprio diagrama de compressibilidade reduzida, se eu calculo a pressão reduzida, para essa pressão saturada pela pressão crítica, a gente pode olhar na tabela, a pressão crítica e a temperatura crítica são dados tabelados. Eu acho que a pressão reduzida, vejo que é um valor muito pequeno aqui, ó, tá? Nem tem aqui praticamente no gráfico. Ou seja, meu Z, que é o fator de compressibilidade, de 1. Então eu posso adotar a água como gás ideal para o sistema de refrigeração. E eu falei lá que pelo diagrama de Moret, pressão é entalpia, eu vou aproximar para essa pressão. Como é que eu vou calcular efetivamente a entalpia? Se eu olho aqui os gráficos de entalpia, eu observo aqui, ó, que as temperaturas as entalpias são bem próximas para essas pressões baixas na curva de saturação, tá vendo? Vapor saturado. Olha aqui, ó, eu tenho aqui pressão e entalpia, certo? Linhas de temperatura aqui. Veja que linhas de temperatura, tá vendo? Veja que elas são praticamente lineares aqui nessas regiões aqui, ó. E eu estou aqui em pressões muito baixas, certo? Então, é razoável se fazer a aproximação da entalpia e de energia interna como entalpia e energia interna de vapor saturado no valor na temperatura avaliada. Da mesma forma que eu faço lá para líquidos comprimidos, eu avalio a propriedade como de líquido saturado na temperatura. Se fazer a literatura adota em grande escala essa aproximação. Agora eu vou calcular e vou provar para vocês que essa aproximação é válida. Então vamos considerar, por exemplo, uma variação de energia interna e de entalpia de 5 até 50 graus Celsius. Uma variação alta, certo? Um sistema de refrigeração, geralmente a variação de temperatura vai ser de quanto? Se refrigeração ar-condicionado, você está ali em 30, 35 graus e quer abaixar para 25 graus. Você quer abaixar 10, 15 graus. Isso é um sistema normal, certo? Opa! Vou fazer aqui um crítico de 5 até 50 graus. Então, primeiro, pela tabela de água saturada. Eu falei que eu posso calcular a energia interna e entalpia aproximando pela propriedade de vapor saturado na temperatura desejada. Então, para 5 graus Celsius, para 5 graus, qual que é a energia interna? A energia interna vai ser a energia de vapor saturado. Então, eu tenho aqui o valor 2.382,24. E a entalpia vai ser a entalpia de vapor saturado. 2.510. Para 50 graus Celsius, eu tenho aqui 50, a energia interna vai ser a energia de vapor saturado, 2.443, e a entalpia vai ser a entalpia de vapor saturado, 2.592. Isso me dá uma variação total de energia interna e de entalpia
aqui eu tenho o valor da variação entre 50 e 55 graus, certo? Então essa aqui é uma forma, e é a forma mais usual de se calcular a energia interna e entalpia para sistema de refrigeração. Simplesmente eu vou na tabela e olho para a temperatura que eu quero o valor de vapor saturado de energia interna e de vapor saturado para entalpia, no caso de sistemas fechados ou sistemas abertos. Então, beleza, vamos guardar esse cálculo aqui e vamos ver se eu posso calcular isso de outras formas. Uma outra possibilidade é eu calcular, se eu vi que eu posso considerar como gás ideal, certo? Eu posso tratar como gás ideal, eu vou calcular então pela variação. Eu sei que variação de energia é CV dt e variação de entalpia é igual CP dt. Então eu preciso calcular o CP e o CV. Como que eu vou calcular o CP e o CV? Bom, o R da água eu tenho aqui, ó, a água R avaliada aqui a 25 graus Celsius, 100 kPa, eu tenho um R. Vou manter o R fixo. O CP, bom, eu vou usar lá também tabelado, você tem cálculos do calor específico em função da temperatura. O θ aqui é a temperatura em Kelvin dividido por 1000. Então eu tenho as constantes C0, C1, C2 e C3. Então, por exemplo, CP 0 vai ser C0 mais C1 θ, C2 θ ao quadrado, C3 θ ao cubo. O θ é a temperatura que eu quero dividido por 1000, temperatura em Kelvin dividido por 1000. O C0 está aqui tabelado, eu tenho os valores dele. Então eu fiz uma tabela aqui, variando a temperatura de 5 até 90, calculando o valor de θ, o valor de CP e o CV. O que é o CV? Bom, a gente sabe que o R é o CP menos o CV, certo? Isso aqui lá da equação dos gases ideais, R igual a CP menos CV. Logo, o CV vai ser o CP menos R. Então eu fiz aqui já na tabela o cálculo dos CPs, usando essa fórmula aqui, e variando aqui a temperatura, convertendo ela para Kelvin, e o cálculo do CV. Então eu tenho o CP e o CV, e aqui eu fiz uma média de todos esses valores, de 5 a 90. Fiz um gráfico do comportamento do CP em função da temperatura, a gente observa que é bastante linear. Olha aqui, ó. Aproximando por uma equação linear, o R ao quadrado é 0,999, certo? Então, uma aproximação linear bastante satisfatória aqui, com base nessa equação. Daí eu vou calcular então a variação de energia interna e variação de entalpia. Bom, eu fiz calculando por essa forma. A variação de energia interna vai ser o CV vezes a variação de temperatura. Eu estou avaliando de 55 a 5 graus, não é? O meu processo. De 50, né? De 50 a 5 graus. Essa vai ser a variação de temperatura. Então, ΔT, qual que é o ΔT? O meu dt é de 50 até 5, que vai ser igual a 45 graus Celsius ou 45 kelvins, né? A gente sabe que a variação de temperatura em Kelvin ou graus Celsius é a mesma. Então, esse é o meu dt. Usando o calor específico médio de 5 a 90, que eu fiz a média aqui, CP e CV, eu obtenho aqui o valor da energia interna e da entalpia. Agora, eu posso usar um médio entre as temperaturas que eu estou avaliando, entre 50 e 5. Fazendo esse valor médio de 50 até 5, então esse aqui é o valor médio usando de 5 até 9, e esse aqui é com CP e CV calculado com valor médio de 5 até 50, certo? Veja que dá praticamente a mesma coisa. Além disso, eu posso calcular da seguinte forma. Eu posso calcular a variação da energia interna como o CV na temperatura de 50 vezes a temperatura de 50 menos CV na temperatura de 5 vezes a temperatura de 5. Só que esse método aqui não dá um resultado muito bom. A gente observa aqui, da mesma forma, a entalpia, né? Variação da entalpia, DH, como um CP avaliado na temperatura de 50 vezes a temperatura de 50, menos um CP na temperatura de 5 vezes a temperatura de 5. Então eu posso, é o que eu fiz nessa última linha aqui, nessa linha aqui. E a gente observa que em relação ao valor médio, aqui eu estou usando um valor médio, esse primeiro aqui de 5 a 90, eu estou usando esse valor aqui, ó, 1,87, papapá, certo? Esse é o valor médio e esse é o valor médio, que é o que eu estou usando nessa conta aqui. Esse outro valor médio eu usei só aqui de 5 a 50 aqui, certo? Aqui, peguei só esse, fiz esse mesmo valor médio nesse intervalo aqui.
Observa que usando o calor específico avaliado na temperatura, o resultado sai um pouco do que eu fiz usando os valores médios. Certo? Agora, eu também posso ir lá na tabela de gases ideais, no livro tem lá nas anexos a tabela de gases ideais, então eu vejo lá, propriedade de várias substâncias a 0,1 vezes megapascal. Então o que eu tenho aqui? Para água, para temperatura, várias temperaturas, eu tenho energia interna e entalpia. Então se eu pego aqui para a temperatura de 5 graus Celsius, que dá 278 Kelvin, 278,15, e 50 graus Celsius, 323,15 Kelvin. Essa é a diferença de temperatura que eu estou querendo avaliar, não é? Então, eu venho aqui na tabela, para essas temperaturas, vou ter que fazer a interpolação, porque eu não tenho essas duas temperaturas aqui, né? Essa é a temperatura de 5 graus Celsius, e essa é a temperatura de 50 graus Celsius. Mas aqui eu tenho as tabelas aqui, temperatura de 250, 300, 350, eu posso interpolar e achar esses valores aqui, certo? E é o que eu fiz aqui. Interpolando, eu acho a energia interna para 5 graus Celsius, aqui para 5 graus Celsius e aqui para 50 graus Celsius. Vou apagar aqui, ficou meio feio aqui. Essa aqui é a primeira linha para 5 graus Celsius e a segunda linha para 50 graus Celsius. Eu acho as energias internas e entalpias e calculo a variação. Certo? E vou comparar. Então, fiz aqui uma tabela comparando todos. Usando a tabela de vapor, fazendo a aproximação para energia interna, essa primeira aqui eu estou falando que a energia interna é a energia interna é a energia interna de vapor avaliado na temperatura e a entalpia é a entalpia de vapor avaliado na temperatura. Então aqui eu observo que a variação de energia interna, variação de entalpia, usando a equação dos gases ideais com calores específicos, avaliado um calor específico médio de 5 até 90 e de 5 até 50, né? Aqui eu pus 50. Observa que são valores bastante próximos, né? O que deu mais fora foi usando o calor específico avaliado na temperatura. Avaliado na temperatura de 50 vezes a temperatura de 50 e avaliado na temperatura de 5 vezes a temperatura de 5. Usando a tabela dos gases, a gente observa aqui. Então a diferença máxima, considerando esse valor aqui, a gente observa aqui a diferença máxima e desprezando esse valor aqui que deu fora, e considerando os outros que usam propriedades médias, veja que a diferença é muito pouca, né? Muito pouca, 2,52 kJ por quilograma e 3 kJ por quilograma. Muito pouca por quê? Vamos pensar o seguinte. Vamos considerar um ambiente com a temperatura de 300 Kelvin e umidade relativa de 70%. Para essa condição, a pressão de saturação, o que é a pressão de saturação? Meu filho, não é a minha pressão de vapor pela pressão de saturação? Então, se eu tenho a temperatura, eu tenho a pressão de saturação, eu tenho a umidade relativa, eu tenho a minha pressão do vapor. Então, eu obtenho aqui a pressão de vapor, essa é a pressão de saturação, e eu obtenho a pressão do vapor. Bom, se eu tenho a pressão de vapor, eu obtenho a pressão do ar seco, certo? Pressão do ar seco, pressão atmosférica, vou considerar uma pressão atmosférica de 100, menos a pressão do vapor, eu tenho a pressão do ar seco. E acho a umidade absoluta, em função da pressão do vapor e a pressão do ar seco, acho a umidade absoluta. Quanto que tenho de ar seco no meu ambiente? Vou deixar em função do volume do ambiente. Então eu tenho pressão, volume, massa, R vezes a temperatura. Então a massa de ar seco no meu ambiente vai ser a pressão de 100 kPa vezes um volume dividido pelo R do ar, que é 0,287, pela temperatura em Kelvin, 300 kelvins. Então vai ficar em função do volume. Então eu peguei, por exemplo, uma sala de 100 metros cúbicos, eu vou ter 116 kg de ar seco, vai me dar uma massa de vapor, que vezes a razão de umidade aqui, ó, de 1,87, a variação total, a diferença total, usando esse valor aqui, ó, usando esses valores aqui, ó, de 2,52 e 3, a diferença total no cálculo da energia interna, porque isso aqui está em kJ por quilograma, não é? Se eu multiplico pela massa de vapor, eu tenho uma variação total de 4 kJ e de 5 kJ, então 5 kJ. Para uma sala de 1000 metros cúbicos de volume, eu tenho uma variação, uma diferença de 50, vamos supor aqui, aproximadamente aqui, ó, dá uns aproximadamente 50 e que deu aproximadamente 5, certo? Kilojoules, esse é o valor total. Agora a gente vai ver que para uma sala de 1000 metros cúbicos, a quantidade de calor que eu preciso remover é bastante grande. Então isso aqui
dentro da aplicação que eu vou ter, dá uma diferença de valor muito pequena. Então, para concluir, isso aqui é muito importante, é um ponto de muita dificuldade. Às vezes o aluno fica com uma dificuldade de entender isso. Como que nós vamos calcular a variação de energia interna e variação de entalpia nos processos de refrigeração? Eu vou calcular pela tabela de vapor, fazendo a aproximação de entalpia, vai ser a entalpia de vapor saturado na temperatura que eu estou, e a energia interna vai ser a energia interna de vapor saturado na temperatura que eu estou. Isso para entalpia de vapor. Se eu estiver na região de líquido, aí vai ser a entalpia de líquido e energia interna de líquido, certo? Isso aqui vai ser a forma mais usual, é a forma mais usual que todos os livros adotam. Se você quiser usar a equação dos gases ideais, calculando por CP e CV, fique à vontade. Só dá um pouco mais de trabalho, mas você viu que a diferença é pequena, certo? Dentro do cálculo da quantidade de ar que tem, da quantidade de água que tem, o resultado final vai ser pouco diferente. A diferença é muito pouco, então esse aqui é o mais fácil. Eu vou lá na tabela e olho os valores. Se quiser usar a equação dos gases ideais, fique à vontade, usa a fórmula para calcular o CP. Você pode usar um CP constante ou um CP em função da temperatura. Aí calcula um CP médio, um CV médio e faça a conta. A gente viu que então que é assim que a gente calcula então a entalpia e energia interna nos processos de refrigeração. A forma mais usual vai ser usando pela tabela de vapor saturado, certo? Não esqueçam desse conceito aqui, muito importante nos processos de refrigeração.